Vou chamar o João Isídio Freitas Martins. Ele vai apresentar a validação cruzada de séries de tempo para a seleção de modelos preditivos do número de atos de concentração. O João Isídio, ele é economista no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é graduado em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, mestrando em Economia pela UNB também e entusiasta da linguagem de programação R. Por favor, João Isídio, suba ao palco aí e fique à vontade. Eu vou ver se você já é apresentador, tá? Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do evento, que tem feito esse esforço nesse contexto de pandemia, mantendo no ar aí um evento de tanta qualidade, que tem se tornado cada vez mais importante no âmbito da Esplanada. Também tenho imensa satisfação, porque nas outras 5 edições fui espectador e hoje tenho a oportunidade de estar apresentando um trabalho aqui. Então, agradeço pela oportunidade, é uma honra estar podendo fazê-lo hoje. Muito bem. Está liberado já. O nome é um nome, deixa eu reduzir aqui, é um nome muito grande, né? Validação cruzada de séries de tempo para a seleção de modelos preditivos do número de atos de concentração. A gente vai tentar simplificar isso com o passar da apresentação. Esse aqui sou eu, Isídio Martins, como o apresentador já fez esse favor para mim, economista no CAD e mestrando pela UNB. Então, assim, o que é o nosso objeto de estudo? É o ato de concentração. Grosso modo, o ato de concentração seria uma forma legal de 2 empresas poderem atuar como uma só. E, nesse sentido, elas podem, inclusive, deixar de competir entre si. É o CAD o responsável legal pela análise desses atos de concentração. Isso porque, e ele faz essas análises porque, de fato, alguns desses atos de concentração podem ser virtuosos do ponto de vista do consumidor. Então, de repente, você tem uma redução de custo decorrente do ato de concentração que barateia o preço do bem no mercado. Ou você pode ter um conjunto novo de produtos que formam um pacote que melhoram a percepção do consumidor daquele produto novo que está sendo fornecido. Essa imagem do Mickey Thanos é exatamente uma representação de um caso importante da Disney que adquiriu uma série de estúdios e de marcas importantes no mercado. O ato de concentração, esse conceito, inclusive, ele é um conceito genérico, porque o que a gente ouve muito é falar sobre fusões ou sobre aquisições, mas a verdade é que qualquer espécie de contrato que sirva para mudar o comportamento das empresas, de um comportamento independente, um comportamento de livre mercado, para um comportamento coordenado, pode ser entendido como um ato de concentração e deve ser submetido à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Muito bem. Para fazer essas análises, o CAD usa de recursos materiais e humanos. Então, são softwares, pessoas, bases de dados, e assim, esse dispêndio, esse gasto é cada vez maior na medida em que mais casos são analisados. Então, é totalmente conveniente que o CAD realize a previsão do número de atos de concentração que serão submetidos ao Conselho para poder calibrar as necessidades orçamentárias e financeiras da instituição. O CAD já tem feito essa análise de previsão de atos de concentração há algum tempo, na forma das notas técnicas que eu apresento aí abaixo. Crédito ao economista-chefe Luiz Esteves, que começou com esse tipo de produto, e ao Guilherme Rezende, que o trabalho fosse desenvolvido dentro do âmbito do Departamento de Estudos Econômicos, que é onde trabalho. Tem também um subproduto desse trabalho, que foi um TCC que eu desenvolvi juntamente com outros colegas para FGV, onde eu tenho que agradecer a Patrícia Sakoski e o Nilo pela formatação, padronização e algumas contribuições que deram ao trabalho. De fato, para cada nota técnica dessa que foi solta, conforme a base de dados que era fornecida ia mudando, o modelo escolhido ia mudando. Então, dava uma sensação de que a gente estava sempre rodando modelos que explicavam muito bem os dados, mas que não eram necessariamente os melhores para fazer
novas previsões, para prever os novos dados que estariam chegando posteriormente. Muito bem. Então, o propósito, o objetivo desse trabalho é encontrar o melhor modelo para prever o número de atos de concentração. Mas o que seria o maior modelo nesse contexto? E aí, o modelo aqui, a equação econométrica aí do lado, mas o que seria esse melhor modelo? Aquele modelo que erra menos, mas seria o que erra menos ao longo do tempo. E a gente vai reaproveitar essa frase com o passado da apresentação. Então, a gente quer prever o número de atos de concentração. E quais seriam as boas variáveis, as variáveis explicativas adequadas para inserir nesses modelos? A literatura fala da hipótese neoclássica. A hipótese neoclássica diz que agentes reagem a mudanças estruturais. Ou seja, se o ambiente muda, você vai ter agentes que desejam ou não realizar mais ou menos atos de concentração. E é nesse sentido, pegando dessa hipótese neoclássica, que a gente justifica a inserção de variáveis macroeconômicas nos modelos de previsão que a gente vai inserir aqui. E mais que isso, se você pensar no limite, a gente pode comparar um ato de concentração a uma decisão de investimento. E se isso é uma hipótese tolerável, nós podemos fazer conexões com o investimento, conexões que existem de forma abundante na literatura. Por exemplo, modelos de ISLM, na função de investimento, você tem o PIB, você tem os juros, no modelo ISMBP, você tem o câmbio. Então, assim, a gente tem uma argumentação teórica que justifica trazer essas variáveis macroeconômicas para os modelos. Mais que isso, existe uma diversidade de artigos que trabalham com previsão de número de atos de concentração, ou artigos que buscam explicar o número de atos de concentração, que trazem essas outras variáveis, como risco, inflação, preço de ação em bolsa, para justificar aqueles modelos. E aqui a gente tem um ponto importante, porque a literatura fala de explicar. Então, a literatura busca fazer regressões que são as melhores possíveis para a amostra, e a gente está falando em prever, ou seja, a gente está falando em escolher modelos que sejam bons para novas amostras, modelos que sejam bons para novos registros. E nesse sentido, a gente está trazendo as variáveis explicativas de lá para cá. O primeiro passo seria criar todos os modelos possíveis. Então, assim, a gente, na verdade, está determinando todas as formas funcionais com a variável de interesse, que é o número de AC, e as variáveis explicativas, que são as macroeconômicas. Então, aqui um exemplo, se tivéssemos apenas as variáveis x1 e x2 para inserir nos modelos, nós seríamos capazes de escrever essas 4 formas funcionais. Então, você tem uma forma funcional que só tem o intercepto, uma forma funcional só com x1, só com x2, e uma com as 2 variáveis. E é assim que a gente vai escrever essa diversidade de formas funcionais. E aqui, mas como eu sou economista e diferente do pessoal de TI, que não me permitam certas liberdades, eu coloquei uma série de restrições para a forma dessas equações. Primeiro, que as formas funcionais são lineares, ou seja, não vai ter nenhuma interação, não vai ter nenhum polinômio de grau maior que 1. Isso porque eu não tenho nenhuma justificativa teórica para inserir esse comportamento distinto. Portanto, me mantive cuidadoso nesse sentido. A mesma coisa, o beta zero sempre vai estar presente nas equações para evitar problemas de viés. Um outro detalhe, também uma outra restrição, mas bastante conveniente para o trabalho, foi que essas variáveis macroeconômicas foram inseridas nos modelos com defasagem de 12 meses. Isso nos possibilita, com os dados dos últimos 12 meses, prever os próximos 12 meses. Então, é extremamente conveniente. E veja, não é um procedimento totalmente desconectado de uma intuição econômica. Isso porque, entre haver as mudanças macroeconômicas, isso mudar o comportamento do agente que pretende fazer uma operação de concentração, e daí ele apresentar para o CAD, existe de fato uma defasagem. De fato, a defasagem dele sofreu impacto e desse impacto ter efeito sobre o CAD. E essa defasagem a gente pressupôs aqui como hipótese que seja algo em torno de 1 ano.
Para alguns modelos, a gente inseriu efeitos fixos mensais, de forma a lidar com problemas de sazonalidade. E aqui, isso que é bem característico, acho que do economista, que como essas séries têm natureza de série temporal, nós evitamos colocar nas equações séries que tivessem ordem de integração diferente, a fim de evitar o problema de regressão espúria. E eu falo isso porque um colega mais cedo falou de AutoML. Esse AutoML seria algo complicado, porque ele não encontra esses limites teóricos e como economista, é uma escolha pessoal manter esses limites teóricos, isso criando restrições para os modelos que vão poder ser testados. Criados os modelos, a gente passa agora para uma etapa de seleção de modelos. O procedimento de seleção de modelos aqui descrito é a validação cruzada de séries de tempo, que é apresentado no Forecasting Principles and Practice do Hindman e o Athanasopoulos, de 2018, cujo link está aí. Basicamente, a ideia é a gente criar uma espécie de pontuação para cada um dos modelos que foram criados. E então, qual seria o próximo passo, já que a gente define os modelos? Estimar cada um desses modelos por MQO para vários conjuntos de dados de treino e teste. Esses dados de treino e teste, particularmente quando a gente está falando de séries de tempo, eles vão ser uma espécie de cisão no tempo. Então, se você observar aqui na primeira linha, os dados em azuis seriam os dados de treino, os quais a gente vai usar para estimar o modelo e realizar uma previsão que seja comparável com o dado que está em vermelho, o de teste. E a gente vai repetir esse procedimento para cada uma das cisões de base de treino e teste, e depois a gente vai apresentar uma forma de avaliar essas diversas comparações. Muito bem. Aqui eu vou dar um exemplo, vou supor que a base de dados foi dividida em duas, a base de treino indo de janeiro de 14 a dezembro de 17, e uma base de validação de janeiro de 18 a dezembro de 18. Então, com a base de treino, eu posso estimar esses 12 registros seguintes de alta de concentração. Aqui, só explicando, aqui eu tenho o ato de concentração, então o número de atos de concentração, estimado pelo modelo J, com a base de dados, com a base de treino que termina em dezembro de 2017, e aqui eu tenho a estimativa de janeiro de 18, a de fevereiro de 18 até dezembro de 18, ou seja, como por causa daquelas defasagens que eu incluí lá atrás, eu consigo fazer essas 12 previsões. Agora que que eu criei essas previsões, elas podem ser comparadas com as realizações disponíveis na base de validação. Aqui eu apresento, por exemplo, um conjunto de diferença entre previsto e realizado. Essas diferenças entre previsto e realizado são o que a gente chama de erro de previsão. Então, aqui a gente tem o erro de previsão do modelo J, na base de treino de dezembro de 2017, para o mês de janeiro de 2018. E assim seguimos. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma forma de agregar, de dar uma métrica agregada para esses erros de previsão, para que ele me diga algo sobre o modelo e a base de treino que eu estou escolhendo. O caminho mais conhecido, mais estabelecido na literatura é o RMSE. Então, basicamente, eu vou estar pegando esses erros de previsão, elevando ao quadrado, somando e tirando uma raiz desses somatórios. Nada muito complicado. Então, aqui eu tenho o RMSE agora para o modelo J na base de treino T. Então, isso me permitiria calcular aí, então, o RMSE para aquela amostra que eu tinha apresentado, do modelo J para a base de treino que acaba em dezembro de 2017. Muito bem. Como a gente pode aplicar essa métrica a um dado modelo J arbitrário, nada impede que a gente faça isso para todos os modelos. Então, aqui, por exemplo, seria um conjunto dos RMSEs para o primeiro, para o segundo e para o modelo M nessa mesma base de treino. Se a gente precisasse responder à pergunta qual teria sido o melhor modelo, qual teria sido a melhor escolha de modelo quando os dados estavam disponíveis até dezembro de 2017, basta a gente pegar o modelo que está associado ao RMSE mínimo aqui nesse conjunto de RMSEs. O problema, então, assim, vamos lá.
chegamos num ponto em que temos um modelo que erra menos, mas não necessariamente nós temos o modelo que erra menos ao longo do tempo. Nada implica nisso em tudo que a gente fez até aqui. Então, a gente precisa encontrar uma solução. Aí eu representei, por exemplo, para o modelo J, esse vetor. Então, a gente tem o RMSE do modelo J, que na verdade é um vetor, em que cada elemento do vetor é o RMSE do modelo J calculado para uma distinta base de treino. A base de treino que acaba em dezembro de 2017, que acaba em janeiro de 2018, e por aí vai. Se a gente pegar esse vetor e representar todos os modelos de uma forma matricial, a gente vai ter algo assim. Então, aqui a gente tem essa matriz RMSE, onde cada coluna são as séries temporais dos modelos, séries temporais essas baseadas nas cisões da base de dados, e nas linhas a gente tem as cisões, perfeito? Então, se a gente quisesse o melhor modelo em cada ponto no tempo, bastaria tirar o mínimo descobrir qual é o elemento mínimo aqui de cada linha. No entanto, isso ainda não tornaria, vamos dizer assim, não responderia qual teria sido o modelo que eu escolheria lá atrás que teria me gerado menos erro durante todo o período. Isso ainda não responde. Então, a gente precisa agregar esses resultados por modelos, os resultados das colunas, de uma forma, e aí, por que não, a mais óbvia. Então, temos o ARMSE, que simplesmente é a forma agregada do RMSE, onde nós temos aquele RMSE para um determinado modelo J somado para as distintas cisões da base de treino. E com isso, agora eu consigo responder uma pergunta dessa natureza. Qual modelo que ao longo do tempo produziu o menor erro de previsão? Quer dizer, se eu pudesse voltar ao passado, a janeiro de 2018, e escolher um modelo que me gerasse o mínimo de distorção possível, eu estaria escolhendo o modelo de AR, de menor, de mínimo, ARMSE. E é assim que procedemos. Muito bem. Então, agora que escolhemos aquele modelo que erra menos, ao longo do tempo, a gente pode proceder aos resultados. Então, assim, saindo do mundo teórico para os dados, nós temos a nossa variável de interesse, o número de átomos de concentração, que tem como fonte o K de números. Essa série vai de janeiro de 15 a junho de 20 e tem 66 observações. Como se pode ver no gráfico, aparentemente pode existir uma sazonalidade ali, e ao mesmo tempo essa linha em vermelho, que apresenta a média móvel de 12 meses, parece seguir uma certa estabilidade, podendo ela ser, inclusive, e de fato uma série estacionária em primeira ordem. Enquanto as variáveis dependentes, né, as variáveis explicativas, não pude elencar todas aqui, para não ficar um slide muito cheio, mas a sua obtenção se deu por meio de pacotes de R, do pacote do software R, que basicamente simplificam o acesso às APIs de várias instituições públicas, e como o SGS, do Banco Central do Brasil, o pacote RBCB do Wilson Freitas, extremamente conveniente, os dados do portal IPEA Data foram acessados por meio do pacote IPEA Data R, e o Yahoo Finance, acessado por meio do pacote T-Series. Quer dizer, então hoje a gente tem, inclusive, uma base de dados que é atualizada em tempo real, permitindo com que esse modelo que eu estou apresentando agora seja reestimado conforme conveniente for. Muito bem. Mas eu tinha dito no slide lá atrás que eu ia considerar a estacionalidade das séries, e quando eu fiz isso, eu reduzi em muito o número de séries que eu poderia colocar nos modelos. Essas são as variáveis, o PIB mensal, o IBCBR, a taxa de juros e o IPCA, são as variáveis que eu pude colocar nos modelos. E seguindo aquele padrão de construção de modelos que eu mencionei lá atrás, eu fui capaz de produzir 32 formas funcionais distintas para serem avaliadas por Time Series Cross Validation. Muito bem. Esse é o gráfico que representa aquela dificuldade que eu tinha mencionado de
em cada mês, você ter uma distinta escolha de modelo. Então, nós temos aí o RMSE, não o ARMSE, calculado mês a mês para cada cisão no tempo. E você vê que o modelo a ser escolhido deveria ser o que está aqui embaixo, mas não existe nenhum modelo que domina os outros. Não existe nenhum modelo que constantemente está abaixo dos outros. Muito pelo contrário, a depender da cisão no tempo, um ou outro modelo poderia ser escolhido. Ou seja, a gente ficaria com um resultado muito dependente da amostra. Então, pego isso que está sendo representado no gráfico e calculo o ARMSE. O ARMSE nada mais é do que uma espécie de soma acumulada até aquele ponto no tempo desses gráficos dessas linhas que estão sendo apresentadas aqui. E a gente chega nisso, uma curva muito mais suave, em que claramente existe um modelo que parece se manter favorito em relação aos outros, porque acumula menos erros de previsão com o passar do tempo. Isídio, então, desculpa interromper, 20 minutos, tá? Só para avisar. Vou acabar em breve. Então, o modelo escolhido foi o modelo 9, basicamente é um modelo que tem a Selic e as dummies de mês. Aqui eu comparo o modelo 9 com um modelo só de intercepto, mostrando que o modelo 9 realmente tem mantido ao longo do tempo uma capacidade de previsão melhor. Aqui as previsões, agora que eu escolhi o modelo 9, as previsões mês a mês do número de dados de concentração, com base no modelo 9, e aqui tenho a série temporal com as realizações e as previsões. Vejo que o padrão da série parece realmente ter sido absorvido pelo modelo 9, e a gente realmente parece que o modelo 9 está replicando o que ele enxergou no passado. Muito bem. E assim, cumpro a tarefa de prever o número de atos de concentração para o ano de 2020, aqui sendo 441 atos de concentração que serão avaliados pela autarquia nesse ano. Muito bem, muito obrigado. Está aí o meu contato por e-mail para quem queira discutir mais sobre o assunto. Os códigos e os dados foram disponibilizados no GitHub. Então, eu estou totalmente aberto a sugestões. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Idio, pela apresentação. Acho que é a primeira na área de econometria que a gente está exibindo aqui. É muito interessante, ajuda a enriquecer e diversificar, principalmente. Vou tentar aqui fundir algumas perguntas. Tem aqui do Eric, que não sou eu, o Eric Musart aí. Vou fazer aqui uma pergunta, ele fez algumas perguntas bem interessantes. Uma delas, inclusive, está parecida com a que eu ia fazer. A primeira pergunta foi difícil convencer os demais economistas em focar no modelo preditivo, generalização do modelo, mais do que uma fundamentação teórica? A parte que eu coloco aqui também na minha era o seguinte, existiu, além da dificuldade aí que o Eric colocou com relação a você possa ter tido para adotar um modelo preditivo, tem uma outra dele que é na linha, é a seguinte, esses modelos que você colocou a restrição para que fossem lineares e tudo, baseado no seu conhecimento, né, como economista, você chegou a comparar, e já entrando no modelo preditivo, você já chegou a comparar um modelo não linear, que ele te dá muito mais poder de inferência, porque ele consegue sair mais facilmente, pelo menos é a teoria, com relação a mínimos locais. Você chegou a comparar esse resultado e também com relação à dificuldade de se usar um modelo preditivo? São esse combo aí em 2 em 1. Perfeito. Primeiro, sobre resistência de usar um modelo de previsão, assim, eu tenho que te falar que eu tenho certa sorte, porque o Departamento de Estudos Econômicos do CAD é um lugar cujo o pessoal é muito aberto. A gente teve ontem a oportunidade de fazer uma outra apresentação aqui com o Zé Gildo, e realmente a chefia lá, o Guilherme, a Patrícia, que foi a minha chefe no meu tempo, eles dão essa liberdade, inclusive nesse sentido de, quando o Guilherme me propôs fazer previsão, ele queria usar alguma coisa como um ARIMA, alguma coisa assim,
E eu falei, não, eu quero fazer outra coisa, e realmente não foi um problema estar usando esse tipo de modelo, mas aí por causa do ambiente. Eu acho que essas séries de restrições que eu coloco, elas são, digamos assim, me apresentaram a piscina do Machine Learning um dia desse, e assim eu não tive coragem de pular ainda. Então eu boto o pé ali, vejo se está frio, aquela coisa. E aí o que eu fiz foi tentar aproveitar algumas coisas do conceito, mas colocando essas limitações de teóricas, então das variáveis que entram lá, das formas funcionais que elas assumem. Então tem um pouco disso, digamos, eu vou colocar entre aspas, covardia como economista. E não, admito que ainda não tentei, já estou aqui me inscrevendo no curso do Eric, para poder aprender aí, e não tentei ainda modelos com formas funcionais alternativas. O que eu tentei foi inserir logaritmos nas variáveis explicativas, mas essa foi a coisa mais diferente que eu fiz até então. E de fato, assim, eu não tive a oportunidade de falar enquanto na apresentação, mas, assim, existem muitos pontos, inclusive, que estão no final do texto da FGV, que são os pontos que a gente reconhece como possíveis melhorias do trabalho, e trabalhar com machine learning é um deles. Tem mais duas aqui que foram feitas para você pelo Eric. O risco de correlações espúrias já não seria minimizado no particionamento em base de treino e teste? Assim, Se quiser detalhar, Eric. Eu posso dar um pouquinho do contexto? É que, a um momento, você falou que você só escolheria variáveis explicativas que tivessem uma fundamentação teórica para evitar correlações espúrias. Mas se você põe, por exemplo, algo que a teoria te diz que não tem nada a ver, mas você elimina ou reduz o risco de correlação espúria por meio de fazer essa separação, treino, teste, ou até mesmo validação cruzada. Então, se essa variável ela teve uma contribuição explicativa legal para o seu modelo, isso deveria ser mantido ainda que ela não esteja dentro da teoria. O que é que você acha? Então, esse aqui é digamos assim, o conceito novo. Assim, essa questão da regressão espúria é um problema clássico de quando você tem uma variável de uma ordem de integração e você faz uma regressão contra outra variável de outra ordem de integração. Então, assim, admito que, com base nesse problema clássico que a gente discute em economia, eu fui conservador e evitei colocar variáveis de ordem de integração distintas. Mas, assim, não vou dizer para você que hoje eu já não avalia a possibilidade de constituir modelos assim com AutoML, por exemplo, mas eu realmente ainda não aprendi a não ficar desconfortável com essas possibilidades que são assim discutidas com certa já são certamente um pouco consolidadas, eu acho, na literatura econômica. Isso que é exatamente o economista entrando numa seara diferente e por isso esses conflitos. Eu recomendaria ver uma apresentação do professor da UNB chamado Daniel Cajueiro, que ele é engenheiro de formação, mas ele trabalha enquanto economista na UNB e ele entrou para valer no Machine Learning. E ele meio que faz esse paralelo entre os universos da economia, da estatística e do Machine Learning. E ele faz uma ponte esses três lados que eu acho bem interessante. Acho legal você citar o nome do Cajueiro, porque eu resolvi, digamos assim, fazer o modelo um pouco mais desse jeito, com base numa apresentação do Cajueiro. Então, a questão, o que ele me disse, olha, quando você está falando de previsão, você não tem mais essas questões de, por exemplo, se o estimador é eficiente, se o estimador é significante, apenas se ele faz ou não faz uma boa previsão. Então, foi com isso que eu me permitia evoluir com esse trabalho com base numa apresentação do Cajueiro. Inclusive, o Cajueiro, ele usa um método até mais, ele usa o tal do laço, que eu não tenho grande conhecimento sobre, mas que também é uma das possibilidades de melhoria desse trabalho no futuro. Eu penso até em desenvolver um outro trabalho com outra identidade nesse sentido de machine learning. Essa, de fato, é uma possibilidade.